Olá! O contrato de trabalho da empregada gestante pode ser suspenso? Quais os principais cuidados que trabalhadora e empresa têm que ter nessa situação? Me acompanha nesse vídeo que eu vou explicar direito. Bom, algumas questões no direito comportam mais de uma interpretação, aliás, muitas questões, e essa é uma delas. Pelo que eu observo, uma minoria de colegas considera que o contrato de trabalho da empregada gestante não pode ser suspenso. Por quê? Porque a suspensão do contrato implicaria alguns riscos em termos dos benefícios aos quais a mulher faria jus. Tá? E aí, em virtude destes riscos, o melhor é a proibição. Outros colegas, a maioria, e aí eu estou nesse grupo, entendem que apesar de toda a proteção que a mulher e o bebê necessitam nesse período, o contrato da gestante pode sim ser suspenso, mas muitas cautelas, muitos cuidados têm que ser observados. Vamos lá, tá? Vamos explicar isso melhor. Que prejuízo que a trabalhadora gestante que tem o contrato suspenso pode ter? Se ela precisar se afastar pela licença maternidade, se chegar o momento dela dar à luz e o contrato estiver suspenso, isso pode trazer uma série de dificuldades de ordem prática. Na teoria, poderia ser feita simplesmente uma mudança de suspensão do contrato, da suspensão pelo acordo da medida provisória número 936 para a licença maternidade. Porém, o sistema criado pelo governo para cadastro aí dos contratos suspensos, para a concessão do benefício emergencial durante a suspensão de contratos, ele não comporta uma migração automática para a licença maternidade. E já havia alguns relatos de mulheres que tiveram sim dificuldade de ter a licença maternidade por estarem com contratos de trabalho suspensos. Além da própria licença maternidade, durante o afastamento, quando dá à luz, a mulher recebe um benefício chamado salário maternidade. E o direito ao salário maternidade também pode sofrer prejuízo se ela tiver com contrato de trabalho suspenso. Por quê? Porque para receber o salário maternidade, ela tem que estar em atividade, trabalhando. Com o contrato suspenso, ela não está em atividade. Bom, sobre quem recai a responsabilidade, os ônus, se a mulher não conseguir algum benefício, se ela tiver dificuldade, se a suspensão do contrato implicar dificuldade de ordem prática para ela receber benefícios, para ela ter o afastamento? Sobre o empregador. Afinal, é o empregador que ele apresenta o acordo para a suspensão do contrato de trabalho, ainda que a mulher ela tenha o direito, né, de discordar e de não fazer a suspensão, mas uma eventual dificuldade, eventuais transtornos e prejuízos em decorrência da suspensão do contrato, a meu ver, podem ser sim impostos à empresa. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo para as empresas que deixem como uma última hipótese a suspensão do contrato. Tá? O que pode ser feito antes? Antecipação de férias, pode ser feito trabalho em home office, pode-se utilizar banco de horas. Puxa, já fez tudo isso ou não dá para fazer nada disso em razão do tipo de atividade que a empresa desempenha e tal? Procure um advogado. Tá? Com orientação adequada, que você vai poder ter uma alternativa mais segura que deixe menos risco de gerar passivo e de criar problema para o empregado. Eu tenho certeza que nenhuma empresa tem o objetivo de lesar a trabalhadora, mas isso pode acontecer indiretamente e os ônus disso, como eu disse, recaem sobre a empresa. Trabalhadora, a empresa te apresentou um acordo de suspensão do contrato de trabalho. Procure um advogado. Tá? Só assim que é possível também, considerando o tempo de gravidez, considerando o tempo do contrato de trabalho e demais informações necessárias, é que é possível avaliar qual o tamanho do prejuízo que a suspensão pode gerar, se é que concretamente vai te gerar algum risco, tá? Prejuízo do ponto de vista de benefícios e direitos trabalhistas. Tá? Então, para os dois lados, tá? Estão se deparando com a situação da suspensão do contrato de trabalho, isso é uma realidade?
procure orientação específica e adequada para o seu caso. Não tem receita de bolo aí, tá? Todas as situações especificamente relacionadas à suspensão do contrato de trabalho da gestante, elas têm que ser analisadas caso a caso, individualmente, tá bom? Tem alguma dúvida? Fica à vontade para mandar. Procure seu sindicato, procure um advogado trabalhista da sua confiança para resolver aí uma situação concreta, tá bem? Muito obrigado pela atenção, abraço virtual a todos e até mais.